Olá, que grande alegria estar com vocês mais um dia, esse dia maravilhoso na presença do Senhor. E Ele colocou um tema maravilhoso em meu coração, cumprindo o meu chamado. Você está cumprindo o seu chamado? Ou você ainda se sente paralisado? Ou você ainda sente que não começou a cumprir um chamado e tem dúvida de como começar a cumprir esse chamado? Esse vídeo é para você. E a principal atitude que a gente deve ter no cumprimento do nosso chamado é renunciar. Você está renunciando? O que ainda te vincula a este mundo? Porque o chamado nos desliga desse mundo e o chamado nos conecta a Deus. Você afasta cada vez mais das práticas do mundo e permite ser moldado pelo Espírito Santo, conseguindo dia após dia se aproximar ainda mais da presença de Deus, ainda mais deixar com que o Espírito Santo te molde e te faça ser uma pessoa diferente desse mundo. Quando a gente vai cumprir o nosso chamado, o nosso propósito aqui na Terra, o principal é renunciar às práticas da carne, renunciar à sua vida velha e abrir os braços para receber o novo. A nova pessoa, a nova forma de viver, a nova forma de agir, a nova forma de falar, a nova forma de se comportar em meio à sociedade. Quando a gente renuncia para andar com Cristo e cumprir o nosso chamado, tem amizades que não vai caber mais no nosso meio. Tem amizades que não vai mais acrescentar. Deus vai nos começar a conectar com amizades que vai nos levar a crescer, a buscar mais o Senhor, a querer estar mais e mais na presença dEle. A gente não vai querer mais ser aquela velha pessoa. O seu modo de vestir muda, o seu modo de agir muda, o seu modo de falar muda. O Espírito Santo começa a te incomodar. Renuncia os xingamentos, renuncia aquele tipo de vestimenta vulgar, renuncia a sua forma de agir em meio às pessoas, ou a sua forma de agir quando ninguém está vendo. Essas renúncias são necessárias para o cumprimento do nosso chamado. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, deixa claro isso. Deixa claro a importância de a gente buscar, renunciar para se aproximar cada vez mais de Deus. Olha só. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui em Romanos fica claro que é necessário a gente se afastar cada vez mais desse mundo, a gente não deixar com que a nossa vida seja amoldada de acordo com o padrão desse mundo. O mundo hoje em dia fez com que o errado se tornasse certo e o certo errado, fazendo assim que os princípios de Deus se tornasse algo muito radical, muito banal, muito desprezado. Essa é a palavra. Hoje, quem busca os princípios de Deus é visto como uma pessoa errada, uma pessoa boba, uma pessoa que não enxerga. E antigamente não era assim. E o mundo só tende a piorar. E se a gente se deixar manipular pelo mundo, a gente vai desconectar da principal coisa que é necessária para a gente cumprir o nosso chamado: renúncias, renovação mental. É necessário a gente renunciar às coisas desse mundo, renunciar às nossas práticas antigas, para que o Espírito Santo habite em nós e faça uma transformação e nos prepare e nos capacite para o nosso chamado. Outra coisa que é de extrema importância é que a gente quer receber, mas não quer fazer. Para a gente começar a cumprir o nosso chamado, é necessário a gente abrir mão só do receber, mas também fazer. Se doar, é necessário a sua doação, não quando você quer, mas quando Deus precisa. E Deus sempre analisa isso. Você é capaz de se doar no meu tempo e não no seu? Lá no livro de Lucas, do capítulo 14, relata algo extraordinário, onde fala da parábola do grande banquete. Essa parábola deixa claro a questão de que Deus, Ele nos abençoa. Mas e aí? E na hora que Deus precisa da gente, a gente está disposto? E essa parábola do grande banquete vai dizer que o Senhor fez um grande banquete e mandou seus servos chamar os convidados. E os convidados começaram a dar desculpas. É isso que é o perigo durante o nosso chamado. Deus vai lá, abençoa, a gente se encanta tanto com as bênçãos que acaba esquecendo do eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, a gente esquece do eu quero fazer por ti, Deus. Eu estou disponível para ti.
e a gente começa a se apegar às coisas que Deus faz por nós. No momento que a gente está no nosso chamado, Deus nos abençoa. E algo que a gente tem que tomar muito cuidado é isso. Não se encante, não se paralise com as bênçãos e fique somente focado nas bênçãos de Deus, mas se foque no que Deus espera de você, o que Deus quer que você faça. Se doa a Ele. Não invente desculpa quando Deus te chamar. Aqui na parábola do livro de Lucas, capítulo 14, do versículo 18 ao 20, diz: mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpa-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Misericórdia, gente. Aí no decorrer da parábola vai dizer que o Senhor se irou e pediu servos para chamar as pessoas que estavam nas ruas, nos becos, e assim foi. E ele pediu para encher a casa, porque ele tinha preparado um grande banquete. É isso que muitas vezes acontece conosco. A gente se encanta com as bênçãos de Deus, mas na hora de eis-me aqui, de fazer o eis-me aqui de Deus, na hora de Deus a gente não quer fazer. E um chamado é isso, cumprir um chamado é isso. Você recebe a sua bênção, mas você não fica tão encantado com a bênção que deixa de fazer o que Deus quer naquele momento. Se você está dentro do seu casamento, se Deus pedir para você, durante a cerimônia, ei, passa tal palavra, leva a palavra para tal pessoa, você tem que fazer. Esse é o seu chamado. Se você foi chamado, é necessário você agir no momento que Deus quer. É o eis-me aqui de Deus e não o eis-me aqui seu. No tempo que der para você, é no tempo de Deus. É necessário renunciar. É necessário não se apegar somente às bênçãos, mas sim buscar sempre fazer e obedecer o que Deus quer no momento que Ele quer. E cumprir o eis-me aqui de Deus e não o eis-me aqui seu. Foque nisso. Não faça como aconteceu nessa parábola. Foram abençoados, mas na hora do eis-me aqui, de prestar presença no banquete do Senhor, não está. Não pode ir. E por isso que acontece aquele versículo, aquela palavra de Deus. Em Mateus capítulo 22, versículo 14. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Por quê? Porque nem todos querem renunciar. Nem todos querem desapegar das bênçãos para servir no momento de Deus. E nem todos querem cumprir o eis-me aqui no tempo de Deus. Mas sim, querem cumprir o eis-me aqui no meu tempo. A hora que eu puder, eu vou. Deus não é assim. Deus quer você na hora dele, no tempo dele, no propósito dele. E Deus não quer que você se apegue às bênçãos que ele te dá, mas sim se apegue a cada vez mais se aproximar da vontade de Deus e agradecer, ser grato às bênçãos, mas ao mesmo tempo cumprir o seu chamado. Não parar de cumprir porque você recebeu aquela bênção que você esperava, mas sim continuar cumprindo porque você recebeu a bênção agora e mais bênçãos te aguardam no seu cumprimento. Não focar nas bênçãos, mas sim focar no propósito que Deus tem para a sua vida, no seu chamado, no seu agir, no seu servir. Sirva e seja grandemente abençoado. Deus abençoe você, um grande abraço e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.